Vamos para a segunda questão, que esta é a questão. Dando continuidade, vamos resolver a segunda questão, que é a 15.20 do livro, só com uma pequena modificação, que no livro é 500 Kelvin, e aqui está 600, se eu não me engano. Então, questão 2. Seguinte, o metano é produzido comercialmente pela reação catalisada de monóxido de carbono e hidrogênio. Tá aqui, ó. O monóxido de carbono mais o hidrogênio formando o metano. Então, consta que uma mistura em equilíbrio em certo recipiente de 2 litros, então, volume igual a 2 litros, contém 0,0406 mol de metano. Aqui, então, o número de mols é igual a 0,0406 mol, 0,170 mol de monóxido de carbono, tá aqui, número de mol, anotado, ó, 0,170 mol de monóxido de carbono e 0,302 mol de hidrogênio. Tá aqui, número de mols de hidrogênio, 0,302 mol. Além disso, ele dá a temperatura, a 600 Kelvin. Aí, calcule a constante em equilíbrio a essa temperatura. Então, a gente tem que a constante em equilíbrio, a expressão da constante em equilíbrio para essa equação é esta aqui. E a gente viu como fazer isso na questão anterior. Aí, para substituir os valores aqui, sendo que a questão só dá o número de mol, volume e temperatura, ele não dá a pressão diretamente, como na outra questão. Então, a gente tem que ter a pressão. E como a gente encontra a pressão? A gente tem o número de mol, tem o volume e a temperatura. Então, a gente pode utilizar a equação do gás ideal. Lembrando que o R, a constante dos gases, é 0,08206. Então, a gente tem que encontrar a pressão de cada um, do metano, do monóxido de carbono e do hidrogênio. Então, isolando a pressão, que vai ficar igual a nRT dividido por V, que é o número de mol, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, dividido por 2. Já está todos na unidade. Está em litros, em Kelvin, já está tudo na unidade. Então, basta a gente fazer a multiplicação e em seguida a divisão, que vai resultar em 0,999 atm. Agora, do monóxido de carbono, a gente isola a pressão, a gente tem o número de mol igual a 0,17 vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, que é 600 Kelvin, dividido pelo volume, que é 2. Vai nos dar 4,185 atm. Por fim, agora do hidrogênio. O número de mol do hidrogênio é 0,302, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, que é 600 Kelvin, dividido por volume, que é 2. Que, fazendo a multiplicação e depois a divisão, resulta em 0,435 atm. Então, agora sim, basta a gente apenas fazer a substituição, que a pressão do metano deu 0,999, dividido por a pressão do monóxido de carbono, 4,185, vezes a pressão do hidrogênio, que foi 0,435 ao quadrado, que isso resulta em aproximadamente 0,0043, que é o equivalente a 4,3 vezes 10 a menos 3. E é isso, gente. Obrigada e bons estudos!